E aí galera, Jonathan, mais conhecido como Tocha Humana, é visto por muitos como o segundo integrante mais poderoso da formação original do Quarteto Fantástico, apesar de muitos fãs afirmarem que ele é o primeiro por estar quase sempre se contendo. Além disso, também é conhecido por ser o mais novo, extrovertido e despreocupado da equipe, mas o que muitos esquecem, até mesmo dentro dos quadrinhos, é que ele é muito inteligente e criativo. Muito querido pela maioria dos heróis, tanto que é um dos melhores amigos da Vampira e do Homem-Aranha. Já com relação aos poderes, mostrou que pode gerar chamas incandescentes bem no tom de azul e que supostamente são ainda mais intensas que as comuns. Então, pensando a respeito dessas curiosidades e detalhes que ainda não são muito comentados, pensei em separar vários dos seus maiores feitos para a gente conhecer melhor um dos heróis mais famosos e poderosos do multiverso. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Curiosidades. Para começar, separei algumas curiosidades sobre o herói, como o fato dele ter a capacidade de criar vendavais, que está relacionado à sua habilidade de absorção do ar. Um dos momentos mais legais com relação a esse poder foi no capítulo 322 de Quarteto Fantástico, quando o famoso Graviton estava dando problemas à equipe e quase deixou Johnny sem reação porque tirou o ar do ambiente, fazendo o herói pensar que estava inútil porque até o momento precisava dele para se transformar. Mas foi aí que lembrou que de certa forma também tem esse poder, começando uma batalha muito legal a ponto de criar duplicatas. Estava basicamente dizendo que seus poderes estão ligados à natureza, como se fizessem parte disso. Então, além da batalha, ainda virou uma discussão onde ninguém queria perder. E falando nisso, ele pode criar vários construtos utilizando muito da sua criatividade, tanto que até algemas para conter o Hulk e prisões de fogo já foram criadas para que os vilões não escapassem. Mas se tem uma habilidade que pouco foi usada e ainda assim acho incrível, é a de criar duplicatas, como foi mostrado em vários quadrinhos, incluindo no capítulo 9 de Quarteto Fantástico de 1961. Os sentidos do Johnny também mudaram depois do ganho dos poderes. Um deles é que pode ver o mundo de uma maneira muito diferente, além de toda a habilidade relacionada à pirocinese, pressão e temperatura. No capítulo 9 de Quarteto Fantástico, detectou pessoas invisíveis por meio das assinaturas de calor. E é tão incrível que aumenta sua percepção até a faixa infravermelha do espectro eletromagnético, ou seja, pode ver normalmente com uma visão de infravermelho, como foi mostrado no capítulo 570 de Quarteto Fantástico. Velocidade. Lembrando que o Tocha também treina muito, e isso foi comentado algumas vezes, se tratando da velocidade de voo, há feitos bem interessantes, onde foi capaz de voar muito rápido e com habilidade para criar tornados, mas também mostrou feitos absurdos, que é praticamente coisa a nível super velocista, como por exemplo no capítulo 117 de Stranger Tales, quando entrou no modo em chamas e se moveu em uma fração de segundo, e também quando evaporou um laser facilmente, apenas movendo os braços depois que tinha sido lançado em sua direção. Outros momentos bem interessantes ocorreram em Espetacular Homem-Aranha, capítulo 681, quando absorveu uma explosão antes que ela pudesse alcançar as pessoas que estavam na nave, e também em Tocha Humana de 2003 reagiu a vários tiros de espingarda, fazendo as balas derreterem em pleno ar. Resistência. Bom, a maioria das armas comuns não surtem efeito nenhum contra o Tocha Humana, porque geralmente o metal derrete antes de encostar no seu corpo. Ele também tem demonstrado que é muito difícil de ser danificado enquanto está na sua forma de plasma. Um ótimo exemplo disso foi no capítulo 22 de Wolverine de 2003, quando caiu a centenas de metros depois de ter sido pego de surpresa pelo Logan. O impacto foi tão forte que o prédio explodiu, mas ainda assim levantou normalmente como se nada tivesse acontecido.
Mas não é só isso, ele tem entrado em batalhas contra gente muito forte, como Namorita, Namor, o Homem-Areia, o Coisa, o Gladiador, que é quase uma versão do Superman na Marvel, e o Nova, sem deixar de mencionar que a maioria das explosões de calor ou radiação também não causam um mínimo efeito. Na verdade, é mais ou menos como se ele se misturasse com esse tipo de ataque. Absorvendo calor. Esse é um dos poderes mais úteis e talvez apelões do herói, porque ele pode não apenas absorver o fogo, como também o calor do corpo de qualquer oponente, a ponto de fazer uma pessoa ou objeto congelar. Sim, chegando ao ponto de fazer aquele alvo ficar congelado. Temos vários exemplos com relação a isso, mas é dois que gosto bastante. Um deles aconteceu na sua batalha contra Graviton, o que mostra que até mesmo os mais poderosos estão sujeitos a esse poder, e também no capítulo 122 de Stranger Tales, quando absorveu o calor e a radiação de uma bomba atômica. Bom, esses são dois dos meus favoritos, mas já chegou ao ponto de absorver o calor de uma quantidade enorme de lava que aparentemente iria cobrir toda uma cidade. Supernova e nível cósmico. Então, depois do lançamento dos filmes do Quarteto Fantástico, se tornou muito comum comentar sobre a supernova, mas nas HQs, esse ponto é comentado desde que o personagem foi criado e há várias citações sobre isso, onde ele mesmo, o roteirista ou outros personagens comentam sobre a extensão desse poder, afirmando que de fato atinge a temperatura de uma estrela explodindo. Mais recentemente, em Quarteto Fantástico de 2018, aconteceu um feito que demonstra que por um instante ele pode ir além, ao menos se tratando da quantidade de energia gerada. Quando o Galactus foi atraído até a Terra pelo Doutor Destino, que queria roubar a energia do Devorador para aumentar o domínio de Lativéria e a humanidade pelo espaço, Victor prendeu os heróis utilizando dispositivos próprios para cada tipo de poder. Mas quase todo mundo ali evolui e cada um encontrou uma maneira de sair das prisões. E para tirar Galactus da Terra, Johnny usou sua própria energia para alimentá-lo. Não ficou exatamente claro qual o limite, mas esse ápice dele só pode ser alcançado por um segundo. Por isso, muitos fãs acreditam que seja um efeito muito maior que as supernovas. Para reforçar isso, o Galactus quase se sentiu satisfeito e o Tocha ainda desmaiou. O que quer dizer que realmente leva o herói ao seu limite. O que surpreendeu a equipe foi que a entidade preferiu ir embora e encontrar outras fontes para se alimentar, já que seu apetite é praticamente interminável. O limite da temperatura. E para terminar, no capítulo 569 de Quarteto Fantástico, tivemos de fato a maior demonstração do Jonathan se tratando da intensidade dos poderes, a temperatura de Planck, que foi chamada assim pelo físico alemão Max Planck. Ela representa o limite que a matéria pode operar, até onde partículas chegam sem se romper. É a temperatura do universo durante o primeiro instante do Big Bang. De acordo com o que foi dito nesse capítulo, é a temperatura que quebra o tempo e o espaço e que, se ele continuasse, poderia criar uma ruptura no multiverso. Mas isso aconteceu porque, querendo se vingar do Quarteto Fantástico, o Marquês da Morte liderou um ataque ao edifício Baxter, onde incontáveis versões do quarteto de outras realidades os atacaram, pensando que o Senhor Fantástico da realidade principal iria causar a destruição das outras. Claro que foi tudo manipulação do vilão. Durante a luta, o Coisa libertou o Clyde, a versão do vilão no passado, para que ele lutasse contra seu futuro corrompido. Clyde foi derrotado, mas deixou o vilão enfraquecido. Antes disso, o Senhor Fantástico trabalhou com a Valéria de modo que eles drenaram os poderes das suas versões de outras realidades. E por um instante, cada um dos membros da realidade principal teve seu poder aumentado para que pudessem finalizar a batalha. Aparentemente, os poderes foram upados por segundos até que aquelas versões foram enviadas para suas respectivas realidades. Foi aí que o Tocha Humana chegou nessa temperatura absurda, que é considerada o oposto do zero absoluto.
Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações porque ajuda muito no crescimento do canal. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!